Uma das funções da igreja é espalhar o evangelho, anunciar o evangelho. Como é que se anuncia o evangelho? Como é que se faz essa notícia, essa boa notícia da salvação, da salvação que Deus opera, que é o evangelho? Como é que faz essa notícia se espalhar? A Bíblia nos mostra algumas vezes em que essa ação de evangelizar é muito bem sucedida. Algumas vezes que Deus opera uma reunião assim, fenomenal de pessoas, marcante, uma situação que chama atenção, e nós estamos lendo um desses momentos aqui no livro de Atos, no capítulo 6. Nós vimos assim, que no capítulo 6, no versículo 7, diz: assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém. O que é que aconteceu para a mensagem de Deus se espalhar e o número de seguidores se multiplicar? Se nós entendemos o Evangelho, queremos que mais pessoas entendam. Então queremos que a palavra de Deus se espalhe e que o número de discípulos se multiplique. Queremos que isso aconteça. Mas isso não é uma coisa fácil de fazer acontecer. E eu diria que não é uma coisa que nós fazemos acontecer, é uma coisa que Deus faz. E aqui nós vemos Deus fazendo. Mas como Deus conduz seu povo para que isso aconteça? O que esse texto diz aqui no capítulo 6 de Atos é que a igreja começou a viver um problema administrativo, porque os apóstolos tinham que cuidar da distribuição daquilo que era arrecadado entre as pessoas que necessitavam. Então, todas as pessoas que faziam parte da comunidade davam seus bens, vendiam suas propriedades, entregavam dinheiro, mas esse dinheiro era para a manutenção da comunidade e os apóstolos estavam diretamente ligados a esse serviço. E isso começou a dar problema. Algumas pessoas falaram: eu não estou sendo servido, os meus parentes não estão sendo servidos, e isso não é uma coisa fácil de se administrar. E isso, pelo jeito, tomou muito tempo dos apóstolos. Então os apóstolos partem para uma organização. Nós precisamos nos organizar, porque nossa função principal é pregar a palavra de Deus. Então vamos nos organizar de forma com que outras pessoas possam servir essas pessoas necessitadas, a organizar a distribuição aqui dos recursos, dos alimentos, que devem ser destinados às pessoas que precisam. A orientação dos apóstolos é: escolham entre vocês homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo. Os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Esses apóstolos identificam que aquele serviço de servir à mesa era necessário, precisava continuar, mas não era uma coisa fundamental deles. Eles deveriam se dedicar à oração, à pregação da palavra, e outras pessoas deviam se dedicar ao cuidado dos necessitados. E com isso, uma organização melhor promove o espalhamento da palavra de Deus, a propagação do Evangelho. Porque algumas pessoas focadas no cuidado das pessoas cuidariam da comunidade, enquanto os apóstolos focariam na pregação, no ensino e na oração. Olha como a igreja precisa de organização. Uma organização traz o quê? Traz crescimento. O que gera organização? Um problema. Problemas nos dão visão de que precisamos nos organizar, então vem organização e isso traz crescimento. Muitas pessoas passam a aceitar a mensagem do Evangelho e seguir a mensagem de Cristo, inclusive alguns sacerdotes. Sabe o que isso gera? Novo problema. Perseguição.
porque os sacerdotes começam a perder o controle sobre a religião. E esses discípulos de Cristo Jesus agora estão dizendo o que deve ser feito, o que não deve ser feito, aonde Deus pode ser adorado, e não está mais na mão dos sacerdotes aquele monopólio. E com isso nós vemos um levante, uma difamação que se levanta contra Estevão. E Estevão é citado aqui como um dos 7 e é dito que ele era cheio do Espírito Santo. Quando falam da escolha dos 7, começam assim o texto no versículo 5. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. E Estevão, por estar cheio do Espírito Santo, ele argumentava, falando sobre como Deus deve ser adorado e tirando aquela visão exclusiva do templo. E isso irrita sacerdotes que perdem o monopólio e gera um novo problema, uma nova perseguição. E hoje nós lemos aqui o início aqui da acusação de Estevão, e depois teremos a defesa dele e teremos o final da história de Estevão, que está na nossa leitura de amanhã. Mas olha só esse ciclo que sempre acontece. A igreja enfrenta problemas, e se ela souber administrar bem os problemas, ela trará uma solução de organização. A organização proporcionará crescimento, porque organizado o povo de Deus pode atender às diversas demandas, se preparar, trabalhar, se organizar muito bem, e com isso o evangelho é pregado, as pessoas são atendidas, isso traz crescimento. Inevitavelmente o crescimento vai chamar a atenção de algumas pessoas, vai tirar o monopólio de algumas pessoas, vai incomodar outras pessoas, o crescimento vai incomodar o reino das trevas e vai gerar perseguições. E a igreja tem que estar pronta para enfrentar essas lutas e perseguições. Nós vemos a tranquilidade com que Estevão enfrenta as calúnias que surgem sobre ele. Olha, o último versículo que lemos hoje é o versículo 15. Quando as pessoas levantam falsas testemunhas contra Estevão, dizendo que ele está falando contra o templo, nós vemos no versículo 15. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Eu entendo que essa perseguição não abala Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Sabe que o reino de Deus deve ser propagado, apregoado, custe o que custar, e nesse caso nem que custe a vida dele, a integridade dele, a segurança dele. Como é que o reino de Deus cresce? Como é que a mensagem se espalha? É com esses passos que aconteceu com a igreja primitiva e acontecem conosco até hoje. Através de problemas, surgem organizações, a organização gera fruto e nos frutos vão ser trazidos mais problemas, mais perseguições, mais lutas. Nunca houve uma promessa de que a igreja andaria tranquila. A promessa é de que a igreja é vitoriosa. A igreja é vitoriosa. Essa é a mensagem da Bíblia, desde Jesus, que diz que as portas do inferno não prevaleceriam sobre elas, mas se levantariam certamente, até a mensagem do Apocalipse, que nos mostra entre todas as lutas uma igreja triunfante, vitoriosa. Não há dúvida de que a igreja de Deus é vitoriosa. Também não há dúvida de que surgirão lutas, perseguições, tribulações e problemas. Como é que nós vamos enfrentar? Buscando ser essas pessoas cheias de fé, cheias do Espírito Santo. Que o Senhor Deus nos encha de fé, que nós possamos ser pessoas cheias do Espírito Santo, para passarmos pelas lutas e tribulações com um rosto alegre, com um rosto de anjo. Que o Senhor Deus dê para você um coração alegre e um rosto de anjo, para mim também. Espero que o Senhor nos dê essa graça. Foi um prazer ler com você mais um trecho da Bíblia hoje. Peço a Deus que continue abençoando a sua vida. Fico muito feliz em estarmos caminhando aqui, lendo a Bíblia 365.
E digo a você que não conhece a Bíblia 365 ainda, procure e venha ler a Bíblia conosco todos os dias. Todo dia trago aqui o texto, uma meditação baseada em um dos textos que nós lemos na leitura diária da Bíblia 365. Gostou desse vídeo? Entende que ele pode ser importante para outra pessoa? Então não deixe de deixar aquele likezinho e compartilhar com os amigos, compartilhar nas suas redes sociais. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima leitura, se Deus quiser.